Vamos iniciar a gravação da aula de pontes, trem tipo longitudinal de vigas múltiplas, processo de Fouchard. Meu nome é Roberto Juste Carvalho. Esse material teve o apoio do professor Faria, Antônio de Faria, e do professor Fernando Menezes de Almeida Filho. Bom, para fazer a análise da seção transversal com vigas múltiplas, que é a seção mais empregada hoje em dia para as obras comuns, nós temos que considerar, né, que a carga móvel vai se comportar fazendo com esses processos mais simplificados, que a gente pode fazer praticamente manualmente, com auxílio de programas gratuitos, né, como se fosse seção de duas vigas. Nós já vimos aqui como se calcula o trem tipo longitudinal para a seção de duas vigas. A ideia era fazer o veículo tipo se deslocar na seção transversal através de uma linha de influência de reação de apoio, em cima de uma linha de influência de reação de apoio de uma das vigas. E aí a gente estabelece qual é a situação mais desfavorável do trem tipo longitudinal na seção transversal, do trem tipo na seção transversal, e as cargas que aí decorrem nas reações de apoio têm o nome de trem tipo, agora sim, longitudinal. Bom, com duas vigas nós já vimos lá para trás. A gente faz a laje separada das vigas sem transmitir momento, coloca uma rótula e depois considera os apoios das vigas, no caso, com um apoio fixo. Como é uma estrutura isostática e simétrica, com as inércias todas constantes, isso fica muito simples. Trata-se de uma linha de influência e reação de apoio e uma viga biapoiada, e nós fizemos esse cálculo lá atrás, né? Aqui também. A única mudança é que nós vamos ter várias vigas, né, para apoiar, né, e em princípio nós temos as quantidades da transversina. Mas nesses projetos modernos não se usa mais transversina intermediária. Chega-se a fazer até 40 metros de vão sem usar nenhuma transversina intermediária. Usa-se apenas transversinas de apoio. Então as seções estão submetidas também à torção, né, porque elas giram, e esse esforço de giro é decorrente da torção, né. E quando a gente considera isso, nós passamos a ter uma linha de influência de uma estrutura hiperestática, né. Então, o desenho, olha lá, igual nós fizemos lá na seção de vigas múltiplas, nós poderíamos até considerar transversina, mas aí o processo vai puxar, são Engels, Courbon, Leonard, que nós não colocaremos aqui, né, porque esse não depende das transversinas. Os anteriores são simplificações da resolução de grelha. Por que grelha? Porque agora eu tenho vigas e tenho transversina. Quando eu falo vigas, é no plural. Então é uma estrutura hiperestática, é uma grelha, se a gente considerar barras. Veja que a transversina também a gente não considera chegando até a laje, para não provocar um engastamento da laje na transversina. Isso se ela fosse intermediária. Quando for a do apoio, ela vai encostar na laje. Essa transição intermediária já não tem mais. Esses projetos mais recentes, a gente não faz a transição intermediária. Então o desenho aqui, o ideal seria fazer a transição chegando até a laje, que seria de apoio. Aí nós separamos a laje da viga, colocando rótulas, ok? E finalmente as vigas nós consideramos com apoios fixos. Depois nós vamos ver que não é bem apoio fixo, nós vamos fazer uma coisa melhor. Nós vamos considerar molas na vertical e molas na rotação, ou seja, considerar também o efeito da torção. Mas, independente, se fossem apoios fixos, nós teríamos que estudar como é que fica uma carga P unitária, quando se faz linha de influência, né, passeando, andando na direção Y. Vai surgir sócios aqui, portanto, nós podemos tentar descobrir, né, com extrapolação,
qual seria essa curva, que seria a linha de influência de reação de apoio, por exemplo, essa viga V1. Ok? Muito bem. Bom, então aí vamos entrar na teoria de Fouchard, né? Considere o caso de vigas múltiplas, sem transversina, intermediária, só no apoio. Então essa perspectiva aqui, feita em CAD, com 4 vigas, por exemplo, né? Podia ser 3, já tem que ser trabalhado dessa forma. Aqui a perspectiva, para entender melhor, aqui fica fácil entender que as vigas são realmente um elemento que vai ser substituído por uma barra. A laje nós vamos fazer a substituição também por uma barra só e vamos pegar uma seção, por exemplo, a seção do meio do vão, né? A seção aqui não vamos fazer seção por seção. Essa é uma das simplificações que são feitas, né? Muito bem. Para o tratamento desse problema, algumas hipóteses nós vamos considerar. As longarinas trabalham conforme a resistência dos materiais, ou seja, a análise linear, né? Todos os programas trabalham assim também, TQS, EBER, quando vai fazer prédio, em princípio, trabalha com a estrutura linear. Então, até aí, não existe novidade. As longarinas são biapoiadas, somente tem apoio nas extremidades, né? E tem inércia constante. Então, obviamente, essa maneira de resolver o problema só serve para quando a viga tem altura constante, portanto, inércia constante. O trabalho da laje na direção longitudinal é desprezado, mas na verdade a gente considera na inércia da viga, né? Bom, o programa que nós temos de grelha, que está lá no site da Universidade de Decível, a gente pode simular uma grelha dessa, fazendo aqui as vigas, estão vendo aqui em vermelho as vigas, fazendo a transversina, então aqui, só as duas de apoio. Eu simulei o que eu imaginei que seria o projeto de vocês para 2023, uma ponte de 33 metros, com largura de 12,10, portanto tem laje em balanço. Aliás, eu coloquei laje a mais aqui, né? Não coloquei não, está certo. A laje, na verdade, é essa parte amarela, o desenho não ficou bom, eu recortei, não ficou bom, mas a laje sim, está em balanço. Tem uma parte aqui em balanço, aqui não tem. Aqui é só o fundo do desenho. E a laje eu fiz com 15 centímetros. As vigas eu fiz com 22 por 180. A transversina eu coloquei 50 por 180. A transversina de apoio costuma ser um elemento mais espesso, porque há esforços cortantes razoáveis, bem grandes, né? E a gente precisa que ela tenha. Aqui eu fiz uma simulação de barras. Esse programa nosso tem também, embora seja gratuito, só não é aberto por questões, enfim, mas vocês podem arranjar, nós podemos introduzir quem desejar ter acesso à listagem, mas depois de tantos anos acho que as pessoas nem vão conseguir entender a listagem. Mas, enfim, a gente tem que dividir em partes iguais, ele só aceita divisões iguais. Então nós dividimos aqui, e portanto aí eu tive que fazer uma pequena mudança, em vez de 12,10, eu fiz um pouco maior para dar justamente múltiplos, ou seja, na hora que eu vou fazer as barras, tem que sempre uma barra cair na viga. Por exemplo, tem essa barra, aí depois já tem essa que cai na viga, aí tem uma que cai na laje, aí tem outra que tem que cair na viga. Se não cair na viga, ele não vai conseguir identificar a viga, e assim sucessivamente. Na outra direção, como se trata de uma laje contínua, eu dividi em cada metro, tem 33 divisões aí, né? Ou seja, 34 colunas de barras. Ele faz isso muito rapidamente, né? Ele gera essas malhas graficamente, e depois disso você já coloca, o peso próprio ele já coloca, a gente coloca a sobrecarga na laje, tá certo? E pode mandar rodar, né? Nesse caso nós estamos só calculando peso próprio e sobrecarga permanente, e acidental a gente pode pôr uma carga uniforme também, só para ver o que acontece. E aí vocês têm aqui a estrutura já calculada, e mostrando aqui a deformação dela.
Essa deformação, o programa, ele tem um coeficiente para você multiplicar, depois você tem os valores aqui, tem a listagem dos valores, para ver quanto que desce, tudo direitinho, né? Mas, enfim, ele pode ser maior ou menor, depende desse fator, assim, visualmente, desse fator que a gente coloca. A gente costuma colocar grande para poder enxergar o que está acontecendo. Então, ele tem dois visualizadores, um que o Andrew colocou externo, que é um visualizador que já vem pronto, que fica bonito, aí fica com as deformações coloridas. Quanto mais se aproxima da vermelho, o deslocamento é maior, e quanto mais se vai para o azul, o deslocamento é menor, certo? Ele não chega a colocar os valores aqui, mas ele faz isso em escala. Aqui, a gente quando faz, eu estou já modificando em relação àquele primeiro desenho, eu estou colocando em perspectiva para enxergar deformado. Posso apagar essa deformada, colocar outro valor, vocês vão ver que nos outros desenhos vai aparecer esses outros valores. Isso aqui serve para a gente analisar, daria para fazer linhas de influência, mas dá muito trabalho. Ainda que seja gratuito e relativamente completo, ele acaba dando trabalho para a gente fazer na mão. Melhor é aquele programa que eu citei para vocês, que tem para vender no site da TQS. Que aí o rapaz fez o programa de grelha só para isso, né? O Sander, né? LIP que chama, linha de influência de pontes. Ele ele é completo, aí você consegue fazer as grelhas de uma maneira melhor. Aqui, só para mostrar para vocês, eu fiz um detalhe aqui, para mostrar que essa barra aqui, dá para perceber a viga que está aqui. Aqui essa barra pertence à laje, e essa pertence à viga. O programa sozinho já faz a inércia correspondente de viga, e aqui uma inércia correspondente de laje, que tem o truque de fazer a inércia flexão, por exemplo, 2 vezes, de torção, desculpa, 2 vezes de flexão. Então está aí como é que se comporta, e aqui de propósito, esse programa também tem a possibilidade de colocar cargas concentradas. Eu andei colocando cargas concentradas de grande valor, não cheguei a colocar igual o trem tipo, mas de grande valor para mostrar como é que fica a grelha. Olha, ela se deforma bem mais aqui, por isso que eu digo, dá para fazer uma análise, mas fica muito trabalhoso, né? E aqui eu estou mostrando para vocês onde que eu coloquei as cargas aqui, mais ou menos aqui no centro, coloquei uma carga de 100 kN, e aqui na viga, nessa outra viga aqui, também coloquei uma carga de 100 kN. Isso faz ela deformar assim. E aqui está a carga. Esse é um problema que o programa não consegue, o TQS, o Ibérica também não consegue isso. Vocês têm que fazer e dando zoom, né? Para você apresentar aqui no slide, apresentar no livro, tem que fazer isso daqui, ó. Eu peguei, desenhei lá, depois fiz um zoom, depois fiz mais um zoom para mostrar o desenho com essas letras. O F-Tool tem uma pequena vantagem nisso aí, que ele permite você pôr letras pequenas, letras médias, letras grandes. Às vezes, com esse detalhe você resolve. Nesse caso de pontos, eu acho que não vai conseguir resolver. Trata-se de dimensões muito grandes e muito diferentes. Estou com 33 metros no comprimento, aqui nesse comprimento, 33 metros. A distância entre duas barras aqui é apenas 1 metro. Então, para aparecer as duas coisas no desenho, alguma coisa você vai perder. Ó lá, os números todos aqui das barras, que aqui aparece, ó, barra 382, barra 381, obviamente que aqui não consegue ver. Mas como as pessoas já estão habituadas a trabalhar só com o computador, elas dentro do computador vão dando zoom e vão obtendo as informações que precisam. Mas para registrar isso graficamente é bastante complexo, bastante complicado. Nenhum programa que eu saiba consegue fazer isso. Ok? Vamos à frente. Aqui de novo o desenho visto de outra maneira, já com ela deformada. E, enfim, vamos entrar no que a gente vai fazer. Bom, considerações
iniciais. Da superestrutura, esquematicamente, representada nas vigas, nos trechos anteriores, vocês viram que tem vigas e transversina. No caso da nossa grelha, nós pusemos várias transversinas, nós pusemos a transversina, mas pusemos várias barras fazendo papel da laje. Aqui, nesse caso, o que interessa para a gente fazer esse processo mais simplificado, não resolvendo a grelha toda, é separar um elemento da viga. Então está aqui um elemento da viga principal, você separa a esquerda e a direita, você vai ter um momento à esquerda, um momento à direita, um cortante à esquerda e à direita e a carga no próprio elemento. Fazendo o equilíbrio aí, você vai ter que sós. Você vai ter um momento torsor, né, e uma carga vertical, que vai provocar depois na viga um momento fletor, cortante. Então você vai ter de equilíbrio isso daqui. O PI da carga, né, da carga I, o ponto I, vai ser o P menos, mais VD e menos VC. E o momento idem. O momento é a soma ou subtração de ambos, né? Então, isso daqui também a gente não precisa se preocupar, porque na hora que a gente for fazer isso, quem vai fazer esse equilíbrio para nós é o F2. Nós vamos lançar no F2, o F2 vai fazer esse equilíbrio e a compatibilidade de deformações. Essa é a grande vantagem de a gente usar uma ferramenta como F2. Embora ele não seja uma grelha, seja uma viga, na hora que a gente isolar na direção transversal, você tem, assim, comportamento de uma viga, né? E o F2 serve para pórtico e viga. Ele não foi feito para grelha. É uma pena. O Marta, ele é da área de cálculo estrutural, então ele faz elemento finito, faz pórtico, né? O pessoal de metálica gosta mais de pórtico, de trelice, né? O pessoal de concreto usa muito a grelha equivalente. Eu cheguei a ter 2 vezes com o Marta aqui, em 2 defesas, inclusive daquele programa lá que vocês viram para trás. Mas ele não foi muito receptivo. Eu queria falar para ele que para o concreto armado era melhor ter uma grelha, mas ele tem seus objetivos lá e eu acho que se vocês quiserem fazer isso daqui para frente é usar os próprios programas, não gratuitos, mas na versão estudante dá para fazer, eu acho, algumas análises. Com TQS, com IBER, talvez com o CPCAD. Alguns alunos meus fizeram. Muito bem. As condições iniciais. Considerando os conceitos da resistência de materiais, eu posso escrever que a derivada segunda da elástica é momento fletor dividido por EI. O sinal trocado só por uma questão de conversão lá dos eixos para dar certo com o cortante. E eu posso escrever também lá da torção que a derivada do ângulo de rotação da torção é o valor da torção dividido pelo G, que é como se fosse o modo de elasticidade transversal, né, modo de elasticidade não longitudinal, mas sim transversal, né, a constante transversal e o correspondente momento de inércia transversal. Depois eu vou falar aqui. E tinha naquele material lá da seção celular, aqueles bônus lá, tinha como se calcula esse valor lá na resistência de materiais, que não é só não é HB3 sobre 3, depende da seção, mas o pessoal em concreto, todo mundo usa HB3 sobre 3, às vezes sobre 30, às vezes sobre 300, mas isso é assunto que nós já discutimos na aula anterior. Bom, dessa maneira eu posso escrever também, derivando 2 vezes aqui, eu chego na carga e não no momento, né? Isso na resistência a gente fazia isso. Aliás, isso aqui é feito para tirar a linha elástica, né? Tem 2 maneiras de fazer a linha elástica, calcular flecha, melhor dizendo. A linha elástica faz por aqui, integrando isso aqui. Se você consegue montar o polinômio do carregamento, você faz integrações, faz 4 integrações, as condições de contorno, tem a linha elástica da estrutura. Se você quiser calcular flecha, você não precisa fazer isso, porque aí é só num ponto, você usa o princípio de trabalho virtuais. Faz a carga unitária, num certo ponto, na direção que você quer o deslocamento, faz a integral lá do trabalho realizado e chega no valor da deformação. Aqui você chega na equação da deformação de um trecho da peça, né? De uma viga, por exemplo. A mesma coisa pode ser feita com a torção. Nós derivamos 2 vezes e chegamos no carregamento
que provoca o torsor na seção. Então vamos guardar essas duas aqui, nós vamos usar mais para frente, para poder chegar no coeficiente de rigidez. Muito bem. Bom, aí a ideia é, se você aplicar aquilo aos diversos pontos de uma seção transversal, você, na verdade, você devia aplicar toda a estrutura e você chega numa equação diferencial, em função dos valores de PI e MI, que são os carregamentos verticais e os carregamentos de momento torsor, né? E, se você resolver, você chega nos deslocamentos verticais e nos giros, né? Nos giros de torção. Mas essas duas equações, que são em forma de equação diferencial, nós podemos transformar em algébricas, né? E principalmente usando série, e ficar a função só de uma faixa. Então a ideia é essa. Com as vigas são biapoiadas e engastadas, a torção nos apoios, e também na flexão tem deslocamento zero no apoio. Então a gente tem que procurar uma série que atenda essa condição de contorno. E essas séries, né, então, tanto em x igual a zero e x igual a L, nós não podemos ter nem deslocamento vertical, tem um apoio fixo, e não podemos ter rotação, ou seja, a torção está impedida. Senão isso aí sair girando, né, a estrutura seria hipostática. Bom, a série mais adequada para isso é uma série, nós vamos pensar em fazer uma série, né, são vários termos, mas o termo mais adequado, a função que a gente escolhe para isso, é seno de J. J é números inteiros, geralmente ímpares, 1, 3, 5, 7, vezes o π, vezes o x sobre L. Qual é a vantagem de a gente usar isso? E se isso conseguir chegar, se você manipular os termos e conseguir chegar em carregamentos que me deem o valor da carga, isso vai valer inclusive para a carga vertical e para a carga de torção. Se eu conseguir manipular a soma deles, e isso não é difícil, eu tenho uma vantagem. Quando eu for derivar a quarta vez isso aqui, a primeira derivada da cosseno, a segunda da seno, a terceira da cosseno, e a quarta da seno de novo. Quer dizer, vai ficar seno de novo. E com a vantagem do sinal não mudar, porque a primeira mudou o sinal, a segunda não muda o sinal, até na quarta muda o sinal de novo. Ele volta ao sinal anterior. Então, não muda nenhum sinal e continua sendo. A única coisa que vai acontecer é que esse termo aqui, quando eu derivar 4 vezes, esse termo vai sair aqui para trás, para fora, e vai aparecer elevado à quarta. Tá? Porque você vai fazer a derivação em relação a x. Né? Então esse termo vai aparecer aqui. Em relação a y, desculpe. Esse termo vai ter que aparecer aqui. Né? Agora veja que esses termos aqui, quando x for igual a zero ou x igual a L, eles vão dar seno de zero, né? Ou seno de π, tá certo? Então, o seno de zero ou seno de π, né? Ou π, 2π, 3π, né? Ele é sempre zero. Então, atende àquela condição. Daí eu dou a preferência a uma série desse tipo. Muito bem. Então, vamos montar primeiro a série para os deslocamentos verticais. A ação vertical, YI, vai ser dada por um módulo YIJ vezes seno, a somatória de seno J, π, x, L. Aqui quem varia é J, podia ter posto aqui, né? Eu até pensei em pôr, mas depois deixei. E a carga PI, né? A carga PI também vai ser dada. Aqui é o deslocamento, aqui é a carga. A carga também vai ser dada da mesma forma, uma série que tem PIJ e multiplica senos também, variando. Aí aplicamos aquela fórmula da resistência dos materiais, que a derivada da quarta disso daqui tem que dar PI sobre I. Muito bem. Passo I para a esquerda e aqui vai entrar a derivada disso daqui. E lá à direita é simplesmente o valor da série que está aqui. Essa série aqui, derivando 4 vezes, é um produto, concorda? Então o produto é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o segundo derivado vezes o primeiro, né? Acontece que
Nesse caso aqui, quando você deriva um deles, dá zero. Então, basicamente, você só vai derivar esse termo daqui. Então, fazendo a derivação, fica assim, ó, a derivada de seno a quarta vezes o y, tá? E aí, o i mantém e aqui mantém. Muito bem. Essa derivada de seno a quarta, derivada quarta de seno, isso daqui, a quarta, vai sair para fora e vai continuar sendo aquilo que eu falei. Primeira derivada da cosseno, segunda da seno, a terceira da cosseno e a quarta da seno de novo. Né? Então, escrevendo isso, ó lá, ficou o termo aqui elevado à quarta, porque a cada vez que você vai derivando, esse termo vai saindo para fora e vai multiplicando. O y vai ficar aqui, aqui ficou o somatório, esse somatório vai desaparecer, porque nós vamos usar só o primeiro termo da série, né? E ficou aqui seno de j, px, l, e aqui também. Né? Eles cancelam, pode ser cancelado. De novo, o somatório aqui não influencia, porque nós vamos pegar o primeiro termo. Então sobrou o quê? Sobrou y com esse termo elevado à quarta vezes i igual a pi. Aí vamos à definição do que vem a ser coeficiente, que é o coeficiente de mola, ou coeficiente de rigidez, né? Que é justamente você pegar o deslocamento e dividir pelo carregamento. Né? Ou seja, se eu colocar um carregamento P, qual é o deslocamento? É só fazer essa conta. Então esse é o coeficiente de rigidez, que é isso que nós precisamos para entrar lá no F2. Como é que ele fica então? É só ver aqui, vai ficar esse valor vezes aí. Então tá aí, o KIJ é o J vezes π vezes x sobre L elevado à quarta EI. Então é o coeficiente de rigidez naquele ponto que eu estou analisando, que é o ponto da viga. Então eu vou substituir a viga por uma mola com esse valor aqui, com esse coeficiente de mola. Ok? Isso foi para flexão. Para torção. A torção é a mesma coisa. Né? Só que a torção, os termos aqui são um pouquinho diferentes, né? E quando eu aplico aqui é só elevar, é uma derivada segunda. Como é derivada segunda, faço da mesma maneira, passei para cá, tá certo? Aqui ficou só somatório. Aqui eu vou fazer a derivada, o somatório já sumi, né? O seno vai de novo cancelar, essa somatória vai sumir de novo, que eu vou usar o primeiro termo. E o coeficiente de rigidez, então, já que eu sumi com esses senos aqui, o coeficiente de rigidez de novo fica esse termo aqui, só que agora ao quadrado, por causa da relação constitutiva ser essa daqui. Né? Então está aqui o termo da mola à torção. Muito bem. Bom, agora nós podemos pegar essas duas expressões, em vez de calcular para a ponte toda, calcular para uma faixa de 1 metro só. Então é isso aqui, eu vou pegar uma faixa de 1 metro, eu tenho já o que acontece aqui, vou ter o que acontece aqui, aqui também, os coeficientes de mola de cada elemento desse eu tenho, e aí eu faço um trecho de 1 metro de laje e resolvo nesse sentido. Não me preocupando mais como é que são os outros coeficientes, coeficiente desse em relação a esse em relação àquele, esse em relação a esse, porque o F2 faz isso para mim, é justamente isso que ele faz. Ele é um programa estrutural que resolve situações de pórtico ou de viga. Nesse caso é uma viga. Vamos montar então agora a nossa ferramenta com os coeficientes de mola para poder chegar na linha de fluência de reação de apoio. Então está aqui, ó. Eu vou montar a laje, se tiver balanço eu coloco, aqui no lugar da primeira viga eu coloco um coeficiente de mola na vertical, outro coeficiente de mola de rotação, né? E assim por diante, cada um deles, né? Sempre pensando na laje com a largura de 1 metro. Aí eu posso usar para a inércia da laje 1 metro como base e a altura, a espessura da própria laje,
superior. Se quiser ser mais preciso, o Faria andou fazendo alguns exercícios lá depois que aparece no bônus, com inércia variável, pegando a parte superior da viga aqui, aumentando da laje. Então eu não cheguei a fazer isso daí. Né? Peguei já a espessura da laje como se fosse constante. Não deve dar muita diferença, mas enfim, pode ser que seja mais próximo da realidade. E aí, resolvemos isso, né, com F2. Essa faixa vai ter que ser carregada, né, com o termo J, ou seja, a carga vai andando e vai mudando aqui a posição. KI é do ponto e J é da carga. De tal maneira que você tenha diversos pontos disso. Como eu faço no F2, o F2 tem a ferramenta de traçar a linha de influência, eu não preciso fazer isso. Né? Aqui ele está falando que você precisaria resolver com a carga aqui, depois ali, resolver o sistema estrutural. O F2 faz isso para a gente. Ele tem uma ferramenta lá de calcular a linha de influência, né? Que é nada mais do que resolver diversas equações. Ele tem uma maneira de fazer os espaçamentos que ele toma lá, para depois ele ter uma curva razoavelmente contínua, né? Ou seja, uma curva que você imagina como ela faz. Então, o nosso problema, que era bidimensional, por causa de uma série, se transformou em unidimensional. E o primeiro termo da série já é suficiente. Então, por isso que eu pude tirar aqueles somatórios lá. Depois disso, é só lembrar que tem o efeito de flexão, depois tem o efeito da torção, e a distorção a gente vai simplesmente não considerar. Né? Então, flexão vai ser feita com a mola e a torção vai ser feita também com a mola de torção. Ok? Muito bem. Para obter então a linha de influência, eu divido as cargas vou definir as cargas nas vigas de flexão e de torção. Preciso só resolver esse sistema com esses apoios e a carga colocada num ponto só, tá certo? Com uma série de posições. Mas isso daqui é se você estiver pensando em fazer na mão, mas nós não vamos fazer na mão. Essa última parte aqui, várias posições da carga, não precisam fazer, o F2 faz para a gente. É importante considerar pelo menos uma posição lá. Isso aqui foi preparado para quem faz na mão, né? Na mão ele faria uma carga na primeira viga, uma carga depois a mesma carga unitária na segunda viga, depois na terceira e na quarta. Ele resolveria 4 estruturas no mínimo, a mesma estrutura com 4 carregamentos distintos, né, e tentaria montar assim a linha de influência, fazendo um desenho, passando por esses 4 pontos, no caso de 4 vigas. Né. Nós não vamos fazer isso, porque o F2 ele permite calcular em diversos pontos da seção transversal, basta você dar a linha de influência e reação de apoio. Então, costuma-se dizer que basta passear com a carga unitária sobre a estrutura, anotando para cada posição os esforços de interesse. No caso, se eu quiser calcular os momentos fletores depois da viga, são as reações de apoio, de flexão. Né? Para a determinação do tipo das vigas, o carregamento de cada viga, nós temos que carregar o primeiro termo de desenvolvimento das séries. Bom, da viga externa, por exemplo. Aí você tem a da viga externa. Se você quiser fazer da viga interna, aí tem que fazer outro procedimento. Né? O mais fácil que os programas fazem é carregar a estrutura mesmo, carregar a estrutura como um todo, uma grelha com as cargas reais. Aqui não dá para a gente fazer isso. Né? Nós estamos usando um programa de viga, então ainda compensa fazer a linha de influência. E se a carga não for unitária, basta você multiplicar para ter o valor, basta multiplicar pelo valor do deslocamento pela carga que está lá. É sempre assim que funciona. Né? Muito bem. Vamos ver como é que fica. É conveniente também que se for desprezada a torção uniforme, né, for admitida a rigidez infinita, aí nós vamos ter um outro processo que é o de Coulomb, que nós não mostramos aqui. Aí nesse caso a seção transversal gira
de forma linear, né? É uma simplificação que acontece em algumas situações. Quando tinha a transversina central, geralmente acontecia quase sempre. Você põe uma transversina com bastante rigidez, isso acontecia sempre. Acontecia na maioria dos casos. Agora eles dizem que dependendo da quantidade de vigas e a espessura da laje, dá similar. Mas isso não vale a pena a gente pensar. Então o Courbon às vezes se aproxima do Fouchard. No livro, lá naqueles materiais, no bônus que vem depois disso aqui, o Faria fez isso. Ele pegou uma ponte que ele tinha projetado com 7 vigas, se não me falha a memória, e ele fez pelo processo de Fouchard e fez pelo Courbon. Assim, a linha de influência dá diferente, você pensa que está bem diferente, mas na hora que carrega e que faz, chega no momento final da viga, as diferenças já não são tão grandes assim. Mostrando que no caso dele, como ele tem muitas vigas, e o espaçamento é pequeno entre as vigas, ele está com um elemento bastante rígido. E praticamente o Courbon vai satisfazer. Mas isso é um detalhe, vamos passar por cima. Vamos fazer então um exemplo agora. Dada toda essa teoria, vamos pôr em prática isso, né? E aí, o exemplo numérico é calcular o trem tipo longitudinal da ponte com vigas múltiplas, cuja seção é dada com vão, e aquela tem um vão de 33 metros. Diferente das outras duas seções que nós fizemos, com 2 vigas e com seção celular, nesse caso a rigidez importa. Eu acredito até que não dá muita diferença, mas você precisa da rigidez para poder usar o programa. Eu não acredito, vocês vão ver, nós vamos calcular, os coeficientes de rigidez da viga externa e da interna são bem próximos, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que se você chutasse uma inércia, talvez desse certo, mas é bom não fazer isso, porque pode dar problema na matriz de rigidez. Então vamos lá, vamos fazer. Nesse caso nós precisamos das dimensões. As dimensões vão influenciar de alguma maneira, não sei se muito, mas de alguma maneira. Dados ainda a classe de agressividade 2 para essa ponte, e o agregado é de granito ou gneiss, para a gente calcular a modularidade depois. A ponte então tem essa seção 12,10, então volto a dizer que naquela grelha que eu mostrei para vocês, eu usei um pouco mais, eu usei 160 aqui, 320, para ficar múltiplo eu usei 160 daqui até aqui, acho que foi isso que eu fiz. Eu usei um múltiplo para poder, a seção transversal, no fim, quando eu fizer essa divisão, uma barra caísse aqui, outra barra caísse aqui, uma caísse no meio, outra caísse aqui. Então ficou um pouco diferente desse projeto que está aqui. Mas era só para mostrar e entender como é que funciona, né? Aqui é o desenho que a gente consegue através daquele programa que nós passamos para vocês, feito em Lisp, que é feito no AutoCAD. Então você vai fornecendo os dados e ele desenha a seção transversal e desenha depois a perspectiva também, se você dá o vão. E ele desenha aqui do lado tanto a seção da ponte, claro que nós estamos imaginando seções iguais, como o guarda-corpo, né? Na verdade o guarda-rodas. Esse guarda-roda, na época que nós fomos fazer, e discutimos bastante, o aluno que fez isso, né? Não existe um guarda-roda no Brasil inteiro, né? Talvez o DENIT tenha um, né? Mas dentro do estado você tem obras estaduais, obras federais, só aí já está 2. E tem as obras antigas. Bom, resumindo, nós adotamos um guarda-rodas. Se depois você adotar outra, é só desenhar no CAD e tirar as características dele. Nós pegamos um lá, nem sei qual foi. Mas enfim, isso não afeta nada, né? Isso é só desenho. Na hora que a gente for fazer a inércia, nós vamos considerar a inércia disso e depois a inércia disso com a laje. Não vamos considerar a defensa. Isso é importante dizer. Você não deve fazer a defensa junto com a ponte de uma vez só. Você tem que esperar a estrutura deformar para depois fazer a defensa. Senão ela deforma muito e acaba fissurando, né? Ou seja, vamos imaginar que você pôs toda ela escorada aqui, a ponte.
Aí você vai lá e faz a defensa junto. Quando você tirar o escoramento, vai descer a viga pelo peso dela, mais o peso da laje, mais o peso do guarda-corpo. E aí, quando estiver ainda no estádio 1, está aqui a linha neutra, mais ou menos por aqui. Qual é o ponto mais distante da linha neutra? É esse e esse. Isso aqui vai estar muito distante da linha neutra, vai sofrer uma tensão muito grande. Se você fizer depois, a deformação de toda a estrutura já ocorreu, e aí depois vai ocorrer a do guarda-rodas, que é pequena, e ele também não vai estar submetido. Isso vale também para a proteção. Fazer ele depois de dar a proteção. Né? Bom, no caso de a viga ser pré-moldada de proteção, não tem muito jeito de fazer antes, mas, enfim, pode alguém pensar em fazer isso antes. Tá aí a ponte, perspectiva, exatamente ela, fica bem detalhada, né? E a resolução. Então, se eu considerei classe de agressão E2, eu tenho que manter um para concreto armado, depois para protendido, seria o caso da gente refazer aqui, né? Mas o fator aquecimento menor que 0,55, o FCK maior que 25. O alfa E1, para granito gnais, é mais ou menos o que se usa aqui em São Paulo, precisa saber onde vai ser feita a ponte. O modo de elasticidade do concreto é tirado com essa fórmula, para os concretos abaixo de 50 MPa, tá certo? É o módulo secante, é o módulo inicial, que é esse daqui, vezes esse termo aqui. Fazendo as contas, em kN por metro quadrado, primeiro em MPa, a fórmula é dada em MPa, transformando para kN por metro quadrado, é esse número imenso aqui, 24.150.000 kN por metro quadrado. É só mexer lá no programa do FITU, não tem problema, né? Ele aceita kN por metro quadrado, tem lá uma linhazinha no Options. Depois, o modo de elasticidade transversal do concreto, esse foi o longitudinal, né? O transversal, eu não lembrava mais, né? No FITU não precisa dele, mas aqui eu precisava para pegar a mola. No FITU não precisa porque eu dou o valor do Ni. Lembre-se que o valor do Ni para concreto armado é 0,2. Lá no FITU está como 0,3, porque eles trabalham com metálica, resistência de materiais, que é o valor limite. Nós vamos usar 0,2. Se usar 0,2 é Ni mais 1 vezes 2, se me falha a memória. Então dá 1,2 vezes 2 é 2,4. Chega nisso aqui, que dá... Lá tinha dado 24 milhões, agora dá 10 milhões. 10 milhões é bem mais baixo, né? 2,4 vezes mais baixo. Muito bem, vamos continuar. Bom, aí nós temos que calcular as características geométricas. Nós já mostramos para vocês como pode fazer isso, né? Como nós desenhamos lá com aquele auxílio daquele programa, né? Olha lá, está escrito lá pontes V1 e V2, você pode calcular a área da inércia flexão. Se houver algum problema, porque ele fez em 3D, você apela, você usa o PEDIT, faz por cima, né? Porque ali está desenhado tudo em escala. Faz por cima e está tudo em centímetro. Faz o desenho por cima da seção, transforma num polígono, transforma em region e finalmente dá inquiry properties, né, para pegar as propriedades. Ele vai te dar, não esquecer também, de antes de fazer isso, colocar o centro de gravidade não, desculpe, colocar o valor do CS, ou seja, da referência global, num ponto conhecido da seção que você vai trabalhar para achar as características. Porque senão você fica louco para saber onde está o centro de gravidade. Aqui no começo nós não vamos ao centro de gravidade. Lá no FTU, inclusive, eu chutei um valor, porque eu não tive esse cuidado, mas depois, se a gente precisar para fazer cálculo de protendido, fazer WI, WS, é só eu voltar lá no desenho, mudar e pedir para ele. Isso é coisa de 2 minutos você faz. Muito bem. O elemento isolado, eu fiz com o elemento isolado e o composto. Na verdade vos digo, para a ponte aqui, para o que a gente está fazendo, o trem tipo longitudinal, nos interessa apenas e tão somente do composto. É que lá em protendido, por exemplo, interessa saber o elemento isolado, porque na hora que você dá proteção, ele não está ainda com a laje. E aí pode haver uma proteção excessiva. Bom, fiz com o elemento isolado para flexão.
A seção está lá desenhada, do lado, usando esse programa. Então vai lá no CAT, dá o reg, o mass property, e você chega a esse conjunto de informações. Como eu disse, eu não coloquei, pelo que eu estou vendo aqui, eu não coloquei por exemplo, o eixo aqui ou no meio, né? Enfim, ficou num lugar que não é adequado. Mas nós temos a área, que nós vamos precisar para pôr lá no FTool, e nós temos a inércia. A inércia também não vamos usar no FTool, mas se precisasse nós teríamos. A inércia nós vamos usar essa daqui, que é em relação ao eixo que passa no CG, né? E em relação ao eixo horizontal. Já falamos isso na aula passada também. Muito bem, então aí nessa flexão é só pegar aqui esse valor e se quiser transformar para metros a quarto, para ficar um número mais curtinho, pode fazer isso aqui. Ok. Para torção. Para torção, a gente simula a viga, deixa eu voltar lá a seção da viga. A seção da viga, a gente põe como se tivesse um eixo aqui, outro eixo aqui e outro eixo aqui. Aí fica aquela história, é na metade, não é? Eu peguei as medidas de 112, 180 e 72, como se fossem os eixos. Ah, tá errado. Se quiser, você muda, você vai ver que não vai dar muita diferença. Olha lá, peguei 112, o 180 e o 72. E as outras medidas, que são as espessuras. 14 centímetros, essa aqui é variável, eu peguei 14. Essa aqui é constante, 22, tá bom. E essa aqui era variável, eu peguei a menor mesmo. Se você quiser pegar maior, pegar um valor médio, também pode. Qual que é a fórmula que a gente usa para inércia torção? A gente usa essa fórmula aqui, como eu falei para vocês. Se vocês olharem lá no material da aula anterior, no bônus, esse número aqui varia, dependendo da relação. Mas, enfim, todo mundo de concreto usa essa fórmula. E a norma recomenda, no texto da 6118, quando tiver diversos elementos formando a peça, você somá-la a parte de cada um deles. Então você vai pegar a menor dimensão, elevar ao cubo, multiplicar pela maior, tirar o terço. Então foi isso que eu fiz. 1 e 12, eu já estou falando em metro. 0,14 ao cubo, um terço disso. Depois esse daqui, 1,80 vezes 0,22 ao cubo. Depois esse aqui, 0,72 vezes 0,007 ao cubo. Esse aqui podia ter desprezado, né? Aí. As parcelas aqui para vocês darem uma olhada. Essa aqui é ínfima. Ah, eu não quero usar 7, quero usar 14. Que teve. Ah, não usa, vai ver que isso aqui não vai mudar muito. Então, aí nessa atuação dá bem baixa, porque é uma ação aberta, não é sessão celular. Né? Sessão aberta, as inércias são baixíssimas. Muito bem, continuando. Então. Já tem por elemento, mas o que eu preciso mesmo é do elemento já com a laje. E aí tem um detalhe. Para o elemento externo, quando eu vou fazer na flexão, tem que tomar cuidado. Se você pegar aqui na metade disso, essa aba é menor que a metade. Essa seção aqui, eu já falei isso na aula passada, mas agora eu vou repetir, porque está sendo gravado. Essa seção aqui, ela não fica simétrica. Os eixos principais de inércia vão andar ligeiramente inclinados. E não é isso que vai acontecer, porque na prática tem essa laje aqui travando tudo. Ela não vai sair de lado. Provavelmente não vai sair de lado. Então eu faço o seguinte, dou um mirro aqui, dou um espelho aqui e dobro a seção, ela fica simétrica, os eixos principais de inércia ficam aqui. Para efeito de eixo X, inércia em eixo X, eu vou ter o que eu quero, mas lembrando de dividir por 2. Então foi isso que foi feito, está escrito lá. Olha lá, peguei essa inércia aqui e vou dividir por 2. Deu 0,51, dá maior que a outra, olha lá. Quer ver? Claro, tem a mesa, né? Aqui, ó, tinha dado 0,200, dá o dobro. Só por causa da mesa deu 0,51. Não chega a ser o dobro, mas é quase o dobro. Então está coerente, acho que fiz tudo certo aí, né? E tive esse cuidado de não pegar os eixos inclinados. Quanto é que daria para os eixos inclinados? Talvez não desse muita diferença, mas não é correto. Se a gente sabe fazer correto, é só fazer o mirro aqui, acabou. Tira. Vamos para a torção. Agora eu faço de uma seção só, porque eu estou comandando, faz mal que esteja assimétrico. Aí eu faço a torção, fiz com os cuidados todos, né?
Aqui eu somei da esquerda com a direita, lá 1,25, 1,60, essa é a simetria. Somei e fiz a inércia. Deu isso aqui. Deu maior também, mas não muito, né? Porque aumenta aqui as mesas, né? Pronto. Agora a seção da extremidade já está pronta. Mas tem que pegar a seção interna também. Então repete tudo para a seção interna. Qual a vantagem? Que a seção interna ela é simétrica lá. A seção interna é simétrica. E aí eu já vou direto para a seção com a mesa. Deu 0,526. Não fiz mais o elemento isolado. Até porque o elemento isolado é igual. Ela deu ligeiramente maior, deu 0,510 ou 0,516 anterior, né? Essa, quando tem um pouco mais de laje, é um pouquinho maior a inércia, a flexão, que é esse valor que está aqui. Para a inércia a torção, é parecido com o outro, só que agora é simétrica, é 3,20, já faço direto, olha lá, 3,20. E aí deu 0,0103, deu 0,09 na outra, essa deu um pouquinho maior também. Mas vocês vão ver que esses números estão muito parecidos, né? Nem sei se fizer só com um daria certo. Bom, vamos lembrar que nós temos que chegar nisso aqui. Eu vou substituir a laje por um elemento, uma barra, e as vigas por apoios com molas. Uma mola de flexão, uma mola de torção. A diferença é que tem uma viga externa e vigas internas. Nesses casos são iguais, né? Então é por isso que eu só fiz 2 cálculos. Muito bem, vamos avançar. A laje, que eu vou pôr só uma barra, como eu falei anteriormente, eu vou considerar uma largura de 1 metro e a altura de 15 centímetros, que é o que ela tem aqui. Ó. Então a inércia é isso aqui. E a área, se eu precisar, é só multiplicar. Põe aqui porque o F2 vai me pedir a área. Ele pede, quando você dá uma seção genérica, você pode entrar com a área e com a inércia. Depois ele pede também a posição do centro de gravidade, nesse caso é a metade, tudo bem. Na viga já é mais chato. Porque eu não tive aquele cuidado de colocar a referência num ponto conhecido. Bom, para a viga externa, então, calculando o coeficiente Fouchard, o de torção e o de flexão, lembrando que o vão aqui é 33 metros, então ele influencia, o vão influencia no cálculo. Imagino que para vãos pequenos, isso aqui, a influência D é diferente, né? Uma elasticidade nós calculamos lá atrás, deu esse valor aqui, e o modo de elasticidade transversal deu esse valor aqui, que nós também calculamos lá atrás. E aí podemos fazer o cálculo dos coeficientes de mola para a viga externa. O de flexão dá esse valor, 1043. É deslocamento sob carga, então é metro sobre quilonewton. Aqui é radiano sobre quilonewton-metro, se não me falha a memória. Dá 939. O de torção costuma dar menor mesmo. Mas dão próximos aqui nesse caso. Bom, não tem importância porque ele vai resolver para a gente, eu não preciso me preocupar com isso. Muito bem. Aí, para fazer a linha de influência, eu faço o seguinte, considero, junto à viga esquerda, um trecho de barra vertical. Então no F2, olha lá como que eu vou fazer. Eu devia ter feito sem os valores aqui, né? Eu fiz essa barra aqui, tá certo? Com aquelas medidas que tem lá, 1,25, 3,20, 3,20. Tá vendo lá na grelha? Na grelha, em vez de fazer 1,25, eu fiz 1,60 aqui. Essa é a diferença que tem lá. Coloquei um apoio para esse se deslocar, transversal, já comentamos isso na aula passada. E em lugar de cada viga eu vou pôr os devidos coeficientes de mola. Esses coeficientes de mola aqui tá difícil de enxergar, né? Mas eles estão certinho. Podia ter feito aqui, mostrado. Podemos abrir daqui a pouco o F2 e mostrar para vocês. É que ele põe potência de 10. Então eu coloquei aqui o da viga externa, a viga interna, a viga interna e a viga interna. Esse rosa aqui marcado é para mostrar, não dá para enxergar aqui, mas aqui existe, eu pus acho que uns 20 centímetros, uma barra vertical. Nesse nó, então, o nó na verdade desce aqui para baixo, e os apoios, né, as molas, estão 20 centímetros para baixo.
Então, esse é o artifício que a gente faz para ter um pórtico. Isso aqui vai ser um pórtico com uma perninha pequenininha. O ideal é, eu acabei não fazendo isso, mas o ideal é colocar uma área muito grande para ele ficar bastante rígido. Aí o que eu vou fazer para obter essa linha aqui? Eu vou pegar e vou clicar num ponto aqui e no F2 pedir para ele fazer a linha de fluência de normal. Quando ele fizer a linha de fluência normal, ele vai me dar a carga vertical que chega aqui para todos os valores da carga unitária passeando, essa carga azul. Ou seja, eu consigo, através da linha de fluência normal dessa haste pequenininha, ter a linha de fluência, na verdade, a reação de apoio. A única diferença é que normalmente nós desenhamos ela para baixo, essa linha de fluência. E aqui, porque ele está fazendo normal, para ele a compressão, ele está pondo, no caso dele, ele joga para cima. Enfim, é a convenção dele. Mas o que interessa para nós são esses valores aqui. Quanto mais você carregar isso aqui, essa região, mais carga tem na viga V1. Né? Então já está aqui traçada a linha de fluência no F2. Bom, aí o que eu tenho que fazer é carregar essa linha de fluência com o trem tipo, para ter o trem tipo longitudinal máximo. Então as cargas que eu vou obter carregando essa linha de fluência vão me dar o trem tipo longitudinal máximo. Para fazer isso, a gente recomenda trabalhar direto no CAD. Então aqui ó, já entrei, isso aqui já estava entrando no CAD, já entrei no CAD, na verdade não, aqui ainda é o F2, eu resolvi mudar as letras, olha que coisa boa que o F2 tem, mudar as letras para poder enxergar melhor. E aqui vocês estão vendo que aparece as coordenadas melhores, né? Ele só está pondo a coordenada, a mola na verdade ele não está pondo aqui, eu acho que eu não coloquei para aparecer a mola, mas você pode colocar. Agora sim, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou exportar esse desenho para o CAD. No F2 você pode pegar e exportar para o painel de imagem, né, clipboard, ou tem lá, acho que é a segunda, logo em seguida vem exportar em DXF. Quando você exporta em DXF, ele vai criar esse desenho para o CAD abrir. Aí você vai abrir com o CAD esse desenho. Só que aí ele fica bagunçado em termos de número. Porque esse é um problema de fazer programa gráfico, que eu percebi que o rapaz que fez o programa, o Andrew, né, me explicou que o computador trabalha com pixel. E aí você, para transformar isso em unidade, é uma salada. Depende de como que você fez a exportação, o desenho vai sair maior, menor. Inclusive, eu acabei tendo, nessa nova versão do CAD meu, que eu trabalhava com CAD 10, sei lá, estou trabalhando com CAD 2017, eu tenho, várias vezes acontece de ele dizer que está fora dos limites, eu nem sabia que existia isso. Então eu tenho que ir lá aumentar o limite dele para poder trabalhar com o desenho. Bom, então, o problema é que isso aqui vai numa escala meio maluca. Meio não, completamente maluca para o CAD. Então, você vai ter que fazer o seguinte, a primeira coisa que você vai fazer é colocar o desenho na horizontal numa escala razoável para você aproveitar a vantagem de estar no CAD. Eu, uma vez pesquisei, existe algumas maneiras de trocar as duas escalas, mas eu acho que não vale a pena não. A escala maior, olha lá, eu vou lá no F2 a qualquer momento, eu tenho em qualquer ponto aqui essas ordenadas. É só clicar o ponto aqui, criar um ponto aqui e mandar ele mostrar o valor, ele mostra para mim. Então, é preferível fazer isso do que tentar achar lá no CAD, acho eu, né? Então a gente só vai acertar a escala horizontal. Isso é feito, por exemplo, em centímetros e com o comando align, alinhar. Esse comando align, você desenha, por exemplo, está com 320 aqui, 320, você desenha uma linha de 320. Ela normalmente fica pequena perto desse desenho. Você desenhou 320, você dá o comando align, ele pede para você identificar qual o elemento que quais são os objetos que você quer transformar no align. Você vem aqui,
pega todo o desenho, depois ele pede o primeiro ponto do align, você vem aqui, bate nesse, e bate no ponto inicial daquela linha que você traçou com 3,20. Aí ele pede, não sei se é o terceiro ou segundo, você bate aqui e bate lá no segundo ponto da linha. A linha está com 320. Aí depois disso você dá Enter, ele pede mais algumas coisas, eu não sei para que é, se é para usar vertical, talvez fosse isso. Aí você dá Enter, esse desenho vem em escala horizontal e passa a ficar com a situação. Você tem que sempre lendo as instruções, né, para não errar. E passa a ficar com a escala horizontal igual a que você precisa desenhar o seu trem tipo, né? Lembrando que a escala vertical não é alterada, então não dá para usar aquele comando, um aluno falou no ano passado, que era para encher isso aqui com a Shura para pegar a área, não dá certo, porque essa ordenada vertical está em outra escala, né? Então a gente vai traçar uma linha, você vai pegar esse ponto, esse vai supor que seja, vai trabalhar com cordas, né? Não dá muita diferença, estão vendo aqui essas linhas são suaves, né? Então como é que fica o desenho? O desenho fica assim, ele fica parecido, só que aí eu já estou no CAD. Aí quando eu estou no CAD eu venho aqui, desenho a carga concentrada aqui, a outra carga 150, trabalhando tudo em escala direitinho, mais 50, e o carregamento até aqui de 5 kN/m². Na seção que não tiver o veículo tipo, eu vou fazer o carregamento uniformemente distribuído aqui, ok? Então está aí desenhado, eu não sei por que eu desenhei duas vezes. Eu limpei aqui, no segundo desenho eu limpei algumas ordenadas, para ficar mais fácil, deixei só. Aí o que eu fui fazendo? Eu fui pegando aqui na vertical, eu fui olhando lá no desenho do F2 e fui colocando aqui no CAD, fui editando essas cotas que eu vou precisar. Então aí ficou, podia ter posto só esse desenho aqui, né? Mas só para mostrar que eu fui preparando até chegar aqui. E agora eu posso calcular o trem tipo. O trem tipo vai ser sempre assim, né? 3 cargas concentradas, quando eu olho de lado, podia ter posto outro desenho aqui, né? Quando eu olho de lado, esses dois eixos formam essa linha, por exemplo, depois mais dois eixos vão formar essa carga concentrada e o terceiro eixo é essa. E sempre vai ter essa carga aqui, que vai ser esse P. E externamente vai dar o pelinho. Então a carga maior, porque é 5 vezes uma área bem maior. Muito bem, isso aqui é esquemático, vai aparecer várias vezes assim, foi um desenho que eu criei para toda hora que eu precisar desenhar um trem tipo longitudinal, eu desenho desse jeito. Então vou fazer as contas agora. A carga concentrada, eu tenho aqui a ordenada de 1,056 e a ordenada aqui 0,766. Somo as duas, multiplico por 75, que é a carga concentrada, eu não pus aqui, mas vocês já sabem, né? Dá 136,55 kN. E agora a carga P e P', né? A menorzinha, então, eu vou pegar esse valor aqui, 0,632, vezes essa distância, que é 5,312 dividido por 2. Então aqui fiz pela corda de fora, dá um pouquinho maior, né? Fiz um triângulo, base vezes altura dividido por 2, vezes a carga, deu 8,39. Faça a mesma coisa para esse daqui. Esse também dá maior, né? Um pouco menor, mas tanta simplificação, essa não vai ser a que vai dar muita diferença. Então eu estou com o trem tipo montado. Com esse trem tipo montado, eu tenho o trem tipo da carga externa e posso calcular já o momento fletor para a carga externa. Está lá o trem tipo, agora já colocado no F2 com 33 metros, viga biapoiada, aí não tem graça, né? Isso aqui para o F2 é muito sem graça, né? Porque a linha de fluência vai ser 2 segmentos de reta, não vai ter momento mínimo, né? Tudo bem, vamos fazer. Calculamos aqui e mandamos ele calcular o momento máximo aqui no meio do vão. Só o máximo, o mínimo, ele diz lá que o mínimo é 0. Né? Quando ele faz lá, ele diz que o momento é 0. Fazendo então, ó lá, fizemos, ele carregou direitinho e chega no valor de 5.311 kN/m
né? Ele carregou, colocando como referência esse ponto do meio. Ele sempre diz a referência em tal trem tipo, né? Uma das cargas do trem tipo. Isso aparece lá em cima, eu recortei e pus. Tranquilo? Como você já sabe usar F tudo isso eu posso falar, né? Senão isso aqui ficaria a montanha de slides. Bom, isso foi para a viga externa. E a viga interna? Vai dar o mesmo momento vetor? Não. Vai dar bem menor. Eu até achava que não era tão menor assim. Mas vamos fazer, vamos ver o que dá. Então, na viga interna, eu calculo os coeficientes, KV, KT. Eles dão muito parecido, 1043, 939. E aí eu traço a linha de influência. Só que a linha de influência aqui dá diferente, né? Dá meio esquisita até, né? Ela dá um valor positivo aqui. E ela não é inteiramente simétrica. De qualquer maneira, eu vou fazer um trapézio aqui desse lado. Eu vou fazer um triângulo aqui para calcular a área, né? Mas deu isso daí, né? Enfim, ela não deu simétrica. É curiosidade isso, né? Porque em relação a esse ponto, realmente aqui está diferente do que está para a esquerda. O que está para a esquerda tem um formato, o que está para a direita é outro. Muito bem. Fazendo toda essa brincadeira, nós colocamos aqui, deixamos um pedacinho aqui de barra, clicamos nesse pedacinho e pedimos para ele fazer a linha de influência de barra. Então, na aula aí que eu vou dar para vocês, aí, a aula realmente ao vivo, eu mostro como é que faz isso no FTU, para vocês não terem dúvida. Aqui eu não vou fazer, né? Não vou fazer aqui na gravação. Mas podia fazer, é só pegar aqui, clicar e pular. Depois eu faço um vídeo com isso daí, mas eu acho que vai gastar muito tempo, né? Muito bem, vamos carregar, vamos lá passar isso aqui para o CAD. Passando para o CAD, olha lá como o desenho já fica bonito, né? Dá trabalho fazer isso. Põe as cargas aqui, ó. Centro, lembro lá para trás que tinha as regrinhas. Procure colocar as cargas concentradas na posição mais favorável. Talvez, se colocar essa daqui e a outra lá, dê uma situação pior. Não sei, não tentei. Mas fica para vocês depois tentarem, né? Então, fazendo isso, agora para calcular o trem tipo de flexão, é só, vamos chegar num trem tipo igual aquele, o desenho é sempre o mesmo, né? O que muda são os valores numéricos. Nós vamos chegar a carga concentrada 75, olha lá. Apesar de não ser simétrico, ele caiu na quarta casa decimal que deu diferença. Então, é 2 vezes 0,483. Dá 72,45. Bem menor, o outro era 130, alguma coisa. Deu quase metade, né? E as cargas distribuídas, como eu falei para vocês, uma delas eu vou fazer com tudo, né? Fiz um trapézio, aqui um trapézio, e a outra eu fiz um triângulo. Deu em 94. E a outra, simplesmente eu fiz aqui eu fiz, acho que é errado essa aqui. Pelinha 5 vezes 0,52. Eu fiz um triângulo aqui, já entendi. Fiz 2 triângulos, na verdade, 0,52, a soma disso, né? Essa de cima, essa parcela de cima aqui, 2,95, é essa daqui. E essa parcela de cá é esse triângulo daqui, tá certo? Então, tá certo. Aqui eu fiz um trapéziozinho, ó, trapézio, vezes 2,95, essa área vezes o 5. E essa aqui eu fiz um triângulo, tá certo. Essa daqui, eu fiz o seguinte, eu fiz 0,52, aí eu fiz como se fosse 2 triângulos. Na verdade, para fazer essa conta, eu somei o que? Vamos ver. Eu fiz 3,95
Tá estranha essa conta aqui. Eu peguei 4,75 e tinha que somar com 4,75, 2,95 mais 3, está errado aqui essa conta. Então essa conta está errada, é 2,95 aqui, tem um errinho aqui. Então esse valor dá um pouquinho menor, depois eu vou corrigir então. É o 2,95 mais 3 mais isso. Aí multiplique por isso e dividir por 2, como se fosse fazer um triângulo. Com isso, nós temos esse trem tipo, que quase não tem carga aqui. Põe lá no F2 de novo, agora já na longitudinal, isso aqui é 33 metros, e acho o momento fletor máximo, que dá praticamente metade, né? Tinha dado 5.000, aqui deu 3.000, deu um pouco mais que a metade. Está aí o cálculo da viga interna e a viga externa já tínhamos feito. Agora, uma coisa interessante é que na viga lateral, o pessoal diz que isso aí não é feito, tem muito escritório que não calcula isso, mas pela lógica, quando você pega aqui, e se você pegar a linha de influência de momento fletor da barrinha que está aqui, você vai ter, na verdade, um momento torsor, porque o momento fletor aqui equivale ao momento torsor da viga, tá? Então eu posso fazer a linha de influência de momento fletor, eu vou fazer, ó, dá isso aqui. Ele é pequeno, você pode ver que as ordenadas são pequenas, mas existe uma torção. Ou seja, se eu carregar isso com as cargas verticais, eu vou ter um trem tipo de torsor. E depois vou carregar uma linha de influência de cortante, porque o torsor trabalha como se fosse cortante, para ter as torções na viga e somar com os cortantes, né, as tensões de salhamento de torção, com as tensões de salhamento de cortante. Muito bem. Vamos fazer isso? Vamos passar lá para 6, isso para o CAD. Aqui eu não vou chegar a carregar depois a linha de influência, só vou mostrar para vocês. Olha lá, carrego dessa forma. O espaço aqui é pequeno, que tem influência na torção, então não tem a carga interna, só tem a carga externa, tá certo? Aqui eu aproveitei e coloquei as cargas tudo direitinho, tive um pouco mais de capricho. E aí eu vou chegar a um momento, a um trem tipo longitudinal de torção, não de flexão, não de carga vertical. Então, trem tipo longitudinal de torção que fica dessa fórmula, com 3 torsores, teoricamente, um momento torsor menor, aqui no meio. Esse não tem, não dá para pôr carga aqui quando tiver o veículo, mas se fosse uma estrutura maior teria, então vai ser 0 na hora que eu fizer no final. E depois, fora do veículo, tem um momento torsor distribuído também. Né? Devia ter posto um linhazinho aqui, acabei esquecendo no desenho. E aí tá, o torsor é simplesmente pegar essa carga, multiplicar por essa ordenada e essa carga por essa. Essa aqui é quase 0, mas eu peguei lá, deu 0,442,86, 0,039. Então dá um torsor de 72,45. Por que tem 2 números aqui? Ah, não. 2 números aqui, para saber depois qual que é. Muito bem, depois eu corrijo aqui. E aqui a carga unitária, eu fiz um triângulo, também a carga distribuída, fiz um triângulo 5 vezes. Aí, coincidentemente, essa dimensão aqui, coincidentemente não, aqui é o mesmo valor mesmo de ordenada, e o comprimento é 2,31 dividido por 2, dá 2,48. Então, tá aí. É isso que nós tínhamos que apresentar para vocês. Eu acho que com isso fica bem completo essa parte de cálculo de carga móvel em vigas, em uma ponte cujo tabuleiro é composto de vigas múltiplas. Vamos parar a gravação.